dia, gente. Continuando a sequência de aulas que eu falo sobre equilíbrio químico, na primeira aula eu falei sobre Kc, na segunda aula eu falei sobre Kp. Então, Kc, esse C é de concentração e esse P é de pressão. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre lei de Le Chatelier. Como eu posso deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos ou do reagente. Se pensar em termos de indústria química, faz mais sentido falar em deslocar a reação no sentido do produto. Eu tenho alguma reação, essa reação ela estabelece com rendimento e eu quero aumentar esse rendimento. Se eu quero aumentar o rendimento, eu quero aumentar a formação de produto. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, segundo Le Chatelier, se um sistema em equilíbrio sofre uma modificação, o sistema reagirá de tal forma a diminuir a modificação sofrida, tentando retornar à situação de equilíbrio. Então, eu alterei algum fator que altera o meu equilíbrio. Então, eu já tinha um equilíbrio pré-estabelecido, a velocidade de formação no produto era igual à velocidade de decomposição no reagente. A velocidade direta era igual à velocidade inversa. E aumentei a temperatura, aumentei a pressão, aumentei a concentração e desloquei meu equilíbrio. Então, perturbei o meu sistema. Então, em algum momento, essa reação ela vai tentar reestabelecer esse equilíbrio. Só para a gente padronizar as informações. Quando eu falar em deslocamento para a direita, eu estou falando de deslocamento no sentido do produto. Significa que eu alterei alguma coisa na minha reação e a minha velocidade direta, que é a velocidade de formação do produto, ela vai ser maior do que a velocidade inversa até que o equilíbrio volte a se reestabelecer. Se eu falar em deslocamento para a esquerda, eu estou falando no deslocamento no sentido dos reagentes. Então eu vou falar que temporariamente a velocidade direta ela vai ser menor do que a inversa. Então a velocidade inversa, que é a formação do reagente, ela vai ser maior do que a direta. Vamos pegar o primeiro exemplo. Se eu alterar a concentração, certamente eu altero o equilíbrio. Então vamos pensar em uma reação que já está no equilíbrio. Eu tenho a formação do iodeto de hidrogênio a partir do gás hidrogênio e do gás iodo. Então eu tenho um sistema em equilíbrio. Lembra que o sistema em equilíbrio ele não se completa. Então, no momento que eu tenho um sistema em equilíbrio, eu vou encontrar tanto reagente quanto produto nesse meio. Vamos supor que eu aumente a quantidade de hidrogênio. Então, eu tenho aqui gás hidrogênio, gás iodo, reagente, né? E iodeto de hidrogênio, produto. Inserir mais hidrogênio. Vamos pensar aqui o seguinte. Se eu aumentei a quantidade de hidrogênio e eu ainda tenho iodo a ser consumido, então esse hidrogênio pode se chocar com esse iodo, quebrar essa ligação hidrogênio-hidrogênio, iodo-iodo e formar novos compostos de iodeto de hidrogênio. Então, sempre que eu aumentar a concentração dos reagentes, eu vou dar um deslocamento para a direita. Eu vou aumentar a quantidade do meu produto. E aí eu posso pensar o contrário. Eu tenho uma reação já em equilíbrio. Se eu aumentar a quantidade de produto, eu desloco para a esquerda. Mas nesse exemplo, eu aumentei a quantidade de hidrogênio, que era um reagente. Se eu olhar esse termo de gráfico, também é simples de analisar. Olha, equilíbrio inicial. Então, eu coloquei no mesmo recipiente gás hidrogênio, gás iodo, eles começaram a reagir, então foi diminuindo a concentração de hidrogênio e iodo, foi aumentando a concentração do hidreto, do iodeto de hidrogênio, até o momento onde a velocidade de formação do produto foi igual à velocidade de formação dos reagentes. Então, eu tenho uma situação de equilíbrio. A concentração ela não vai variar nesse equilíbrio inicial. Até o momento que eu adicionei mais hidrogênio, olha.
Aumentei a concentração de gás hidrogênio. Aumentando a concentração de gás hidrogênio, esse hidrogênio que eu aumentei, ele vai sendo consumido por quê? Porque eu ainda tenho iodo no equilíbrio. E esse iodo, ele vai consumir esse hidrogênio a mais. Então é natural que se eu tenho um consumo maior de hidrogênio e de iodo, eu vou aumentar a concentração do iodeto de hidrogênio. Então, a gente consegue enxergar esse deslocamento para a direita. Uma outra forma de deslocar o meu equilíbrio. Eu tenho equilíbrio pré-estabelecido e eu vou alterar a pressão do sistema. Vou aumentar a pressão. Eu vou aumentar a quantidade de choques na parede do recipiente. Como que eu posso aumentar a pressão? Diminuindo o volume, né? Como se fosse um pistão. Eu vou abaixar o teto de um recipiente móvel, então eu vou diminuir o volume. Então, aumentar a pressão. Como que eu vou analisar? Primeira coisa, para alterar a pressão de um sistema em equilíbrio, necessariamente as minhas moléculas têm que existir no estado gasoso. Então, todo mundo no estado gasoso. Segundo Le Chatelier, quando eu altero o equilíbrio, esse equilíbrio ele tende a se reestabelecer de alguma forma. Então, a gente vai analisar o seguinte, olha. Eu tenho quantos mols de reagente? Eu tenho uma reação química balanceada, então eu vou olhar os coeficientes estequiométricos. Eu tenho 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio. Então, no total, eu tenho 4 mols de reagente. E eu tenho 2 mols do produto. Um aumento de pressão causa um deslocamento para a direita, no sentido da formação da amônia, porque desse modo ocorrerá uma diminuição do número de mols de gases. Então, sempre que eu observar uma reação que todo mundo existe no estado gasoso, eu vou calcular a quantidade de mols reagente e mols produto. E o equilíbrio vai se deslocar no sentido onde eu tenho a menor quantidade de matéria. Então, nesse caso, eu tenho a quantidade menor de amônia, então o meu equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Tá? Se eu tivesse uma quantidade menor de matéria reagindo, somei os coeficientes estequiométricos e deu 1, por exemplo. Então, como são 2 mols de amônia, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Tá? Então, sempre que o sistema estiver no estado gasoso e eu alterar a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido onde eu tenho a menor quantidade de matéria. Outro parâmetro, temperatura. Temperatura influencia na energia cinética das moléculas. Se influencia na energia cinética das moléculas, elas vão se chocar mais se eu aumentar a temperatura. Então, logicamente, eu vou aumentar a velocidade de reação. E lembrando que equilíbrio químico tem tudo a ver com velocidade de reação. Então, temperatura, ela vai alterar o equilíbrio, com certeza. O que eu vou analisar? Se a minha reação ela é endotérmica, se eu tenho que fornecer energia para que a reação continue acontecendo, ou se a minha reação é exotérmica. É uma reação que libera energia. E aí vamos pensar o seguinte. Se uma reação ela só acontece se eu fornecer energia, se eu aumentar a temperatura, eu favoreço esse tipo de reação. Agora, uma reação que libera energia, se eu diminuir a temperatura, favoreço que essa reação libere mais energia. Então, um aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, da reação que precisa de energia para que ela aconteça. A diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos supor novamente a formação da amônia a partir do nitrogênio gasoso e do hidrogênio. O ΔH dessa reação ele é menos 21,9 quilocalorias. Se ele é menos 21,9, então é uma reação exotérmica. É uma reação que a partir do momento que ela começa, ela libera energia. Se ela é uma reação exotérmica, se eu diminuir a temperatura,
eu favoreço a formação da amônia. Agora, o contrário de uma reação exotérmica é uma reação endotérmica. Então, se eu fornecesse mais 21,9, eu poderia transformar a amônia em gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então, se eu aumentar a temperatura de uma reação exotérmica, eu favoreço a sua volta em direção aos reagentes, que é uma reação endotérmica. Vamos pegar um exemplo. Aumentei a temperatura dessa reação. Se eu aumentei a temperatura, eu favoreço a reação endotérmica. Então, eu vou ter um equilíbrio deslocado para a esquerda. Se eu tenho equilíbrio deslocado para a esquerda, significa que eu vou aumentar a quantidade de reagente, a concentração do reagente, e vou diminuir a concentração do produto. Então, se eu vou aumentar a quantidade de reagente, é natural que eu diminua o Kc. Pronto, desloquei o equilíbrio. Galera, o último fator não é um fator que desloca o equilíbrio, mas eu coloquei aqui para deixar bem claro o seguinte. A função de um catalisador é simplesmente acelerar uma reação química. Então, uma reação química endotérmica ou exotérmica, ela vai acontecer, mas para que ela aconteça, eu tenho que ter um choque efetivo entre moléculas. E nesse choque efetivo, a energia ela tem que ser proporcional à quebra dessa reação. Então, toda reação, para começar, ela depende de um incremento de energia, que a gente vai chamar de energia de ativação. Então, por exemplo, nesse gráfico de energia pelo tempo, eu tenho que reagente tem uma energia maior do que o produto. Então, significa que a reação ela foi acontecendo e a energia foi sendo liberada. Então, uma reação exotérmica. Mesmo sendo uma reação exotérmica, no instante inicial da reação, eu tive que fornecer essa energia, que eu vou chamar de energia de ativação, sem catalisador. Qual é o papel do catalisador? É diminuir essa energia de ativação. Então, o papel do catalisador é tornar esse equilíbrio, o momento que chega o equilíbrio mais rápido. É aumentar a velocidade aonde eu tenho a formação do equilíbrio. Então, deixar claro que catalisadores não modificam o equilíbrio químico. Tá bom, gente? Beijinho, até a próxima e agora vocês estão aptos a fazer qualquer questão da apostila 2. Então, as próximas aulas são aulas praticamente de correção de questões.